Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula sobre história, geografia, questões sociais, culturais, políticas do Distrito Federal e RID, comigo, professor Kenneth Santos. Este é um curso, né? Essa é uma videoaula dentro de um curso totalmente voltado aí para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020, mais especificamente para o concurso de agente da Polícia Civil, com foco no CESP, que vai fazer a prova, tudo mais, né? Mas antes de iniciar propriamente dito a aula de História, Geografia e outros elementos aqui pertinentes ao Distrito Federal e à RID, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe aí 3 links. O link número 1 é o link de um material em PDF de apoio a essa aula. Exatamente esse material que você está vendo aí na tela, né? Você consegue baixar ele no link número 1. Então vai lá, clica no link número 1 e baixa ele. Teoria e exercício esse material contém, beleza? Tá? No link número 2, são 3 links. O link número 2 é uma playlist de videoaulas gratuitas focados neste concurso, mais especificamente das seguintes disciplinas: de História, Geografia, Sociologia, Cultura do Distrito Federal e RID, mais Direitos Humanos, focados também nesse concurso público, e ainda Atualidades, focado na redação, exatamente dentro dos elementos que o edital é solicitado, facilitando assim, dando assim uma maior chance de escrever uma boa redação sobre os assuntos possíveis na hora da prova, tá? Então, você vai ter nesse link videoaulas gratuitas sobre essas 3 áreas do conhecimento que estará na sua prova. E o link número 3 é o link do curso completo, né? Aí, aonde você vai ter toda essa parte de História, Geografia, Cultura do Distrito Federal, vai estar tudo lá, né? Todo gravado pós-edital. Lá também você vai ter toda a parte de Direitos Humanos, gravados pós-edital comigo também, vai estar tudo lá. E ainda vários assuntos dentro de atualidades, tentando seguir exatamente o que o edital nos pede, aqueles assuntos lá, suas perspectivas históricas, as suas interligações, da forma que o edital está solicitando, dando assim a maior chance. Vai estar tudo lá, o curso completo para vocês, comigo, todo ele gravado pós-edital. Hoje é dia 3/7, eu estou iniciando os trabalhos hoje, então a partir de hoje eu estarei gravando todos esses assuntos focados aí nesse concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. E o curso completo, com essas 3 áreas do conhecimento, ele está saindo por R$50, somente R$50 comigo, beleza? Então clica lá e aí vamos ampliar esse conhecimento e vamos para a prova, né, com um número maior de possibilidades para a sua tão sonhada aprovação da Polícia Civil do Distrito Federal. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Beleza, então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Você já baixou o material? Então, pegue o material e acompanhe aqui comigo essa aula, tá? Quando nós falamos sobre o edital da Polícia Civil, sobre o DF e a RID, ele coloca exatamente esse edital que eu coloquei aí para você. Ele diz lá assim: realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID, conforme é instituído na Lei Complementar 94 de 1998 e as suas respectivas alterações. É isso que está lá no seu edital. Perceba que é um textozinho, mas aqui tem muitas informações e muitas possibilidades. Então ele está pedindo sobre a questão étnica, então a gente vai ter que ter uma aula específica para a questão étnica, uma outra área específica para a questão social, uma outra aula, e nesse caso 2 aulas, para a respectiva história, sendo que a primeira é essa. A primeira sobre a questão histórica é exatamente essa que a gente está vendo, e serão 2 sobre ela, daqui a pouco eu explico mais. A geográfica, uma aula para a gente definir a questão geográfica, 1 ou 2, né? Cultural, questão cultural,
política também do DF, uma aula só para a questão política e uma outra aula só para a questão econômica do DF para a RID, e uma outra aonde que o nosso foco será a Lei Complementar 94 de 1998, já que ela é citada aqui no texto, beleza? Então a parte de DF é isso que vai cair na sua prova, então vamos detalhar todos esses elementos o mais detalhado possível, tá? O mais detalhado possível. Beleza, beleza. Então, essa aula de hoje, iniciamos a parte de realidade histórica. Realidade histórica do Distrito Federal e RID. Quando nós falamos sobre a realidade histórica do DF e da RID, consequentemente, nós podemos dividir ela, pelo menos assim eu divido, em dois períodos, aonde que o marco dessa divisão é o meu, é o seu, é o nosso, queridíssimo e amadíssimo Juscelino Kubitschek. Ou seja, eu separo a história do DF em antes do Juscelino Kubitschek e depois do Juscelino Kubitschek. E isso é algo extremamente importante na hora da prova, porque a maioria dos candidatos vão para a prova, quando se fala em história do DF, associam diretamente a história do DF ao Juscelino Kubitschek, que não está errado. Porém, todavia, contudo, essa associação leva a muitos candidatos a errarem questões que vieram de assuntos que vieram anteriormente ao Juscelino Kubitschek. Então, o foco dessa aula, primeira aula sobre história, é exatamente, até escrevi aqui, o período anterior ao Juscelino Kubitschek. O período anterior ao Juscelino Kubitschek. E quando nós falamos sobre esse período anterior, existem alguns pontos que são os pontos que você precisa lembrar, né? Resumir aqui e daqui a pouco eu vou trabalhar cada um deles. Primeiro ponto, nós temos que falar de Inconfidência Mineira. Depois nós temos que falar de um camarada, um jornalista, um diplomata chamado Hipólito. Depois nós temos que falar de um ministro e depois deputado constituinte, um tal de José Bonifácio. Depois nós temos que falar da República Brasileira, mais especificamente do início dessa república, com a primeira Constituição Republicana de 1891. Depois disso, nós temos que falar da famosíssima, essa eu sei que você já ouviu falar, né? Se você é do DF, estudou História do DF, em algum momento você ouviu falar nessa, uma tal de Missão Cruz. Depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a tal da Pedra Fundamental, que vai acontecer na minha queridíssima e amadíssima cidade de Planaltina, né? Depois, temos que falar de uma outra missão chamada de Missão Poli Coelho. E por fim, mas não menos importante, o relatório Belk. Para entender a história do DF antes do Juscelino Kubitschek, é necessário ter todos esses elementos em mente. O bom disso é que todos eles estão numa cronologia histórica, então facilita a nossa aprendizagem. E o primeiro que se encontra dentro dessa cronologia é exatamente a Inconfidência Mineira, né? São os mineiros, ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, né? Minas Gerais, a Inconfidência Mineira tem um princípio da história do Distrito Federal. Não necessariamente o Distrito Federal como nós conhecemos, mas, porém, todavia, contudo, a ideia de transferir a capital do Brasil, que naquele momento era uma colônia portuguesa, a capital da colônia para o interior do Brasil, os primeiros a pensarem nisso foi ninguém mais, ninguém menos do que os Inconfidentes. Isso mesmo, a ideia de trazer a capital da colônia para o interior do Brasil veio da Inconfidência Mineira. E por que eles tiveram essa ideia, né? Na verdade, basicamente, por dois aspectos. Por uma questão tática de guerra, que é bastante conhecida, que não é muito interessante uma capital de um local se encontrar no litoral. Então é melhor ela se encontrar ali no interior para questões de guerras, entre outros.
Este é um ponto histórico bastante antigo, bastante discutido, tá? Porém, existia um outro ponto que os mineiros entendiam muito bem. A Inconfidência Mineira entendia o seguinte: olha, que não faz muito sentido que a capital da colônia, né, que o centro administrativo da colônia fique bastante distante, muito longe do centro econômico. E quem era o centro econômico durante a Inconfidência Mineira? Ela mesma, a minha, a sua, nossa queridíssima e amadíssima Minas Gerais. Era o centro econômico. Então, a ideia era, não, vamos trazer o centro administrativo, ou seja, a capital, para ficar próximo ao centro econômico. Então a ideia surge com os mineiros da Inconfidência Mineira, e eles tinham até um local específico que era na região de São João del Rei. Né? Eles queriam que a capital fosse para a região atualmente conhecida como São João del Rei. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Sabemos que isso não deu muito certo, os inconfidentes foram ali destruídos, né? Pela colônia, né, pela colônia portuguesa, pelos portugueses, né, eles fizeram lá o esquema lá da derrama, tal, Tiradentes perdeu a cabeça, foi esquartejado, aquele negócio todo, né, e aí morreu o processo da Inconfidência Mineira, e juntamente com ela, ninguém mais falou sobre transferência de capital. Simples. Entendemos? Beleza? Bom demais. Porém, o tempo passa. O tempo voa. E a poupança Bamerindo continua numa boa. O Brasil, depois que esse tempo passou, já não é mais colônia. Na verdade, o Brasil se tornou Reino Unido, Brasil, Algarves e Portugal. Isso significa que Dom João, rei de Portugal, pegou as suas malinhas, veio para o Brasil, e aqui no Brasil, né, transforma essa união desses reinos em um reino único. Nos tornamos, então, Portugal, Reino Unido de Portugal. Beleza? Então, Dom João aqui se estava, Dom João aqui no Brasil estava, então já não éramos mais colônia. E durante esse período, surge um camarada, um tal de Hipólito. Hipólito José da Costa. Esse Hipólito José da Costa é um intelectual, mais especificamente um intelectual com duas funções que são importantes para a gente lembrar. Um intelectual jornalista, ele era jornalista, e diplomata. Ele também era diplomata. Beleza? Esse tal de Hipólito, ele pega todo aquilo que os inconfidentes tinham falado em outros processos de estudo e começa a publicar reportagens no seu próprio jornal. Um jornal chamado Correio Brasiliense. Né? Isso, igualzinho o nome dos que nós temos hoje aqui no Distrito Federal. Né? O Correio Brasiliense. Isso vai acontecer entre os anos de 1813 e 1822. Perfeito? Então, no finalzinho do período colonial, né, entrando então aí Dom João e entrando ali na ideia do Reino Unido de Portugal, no Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves e Portugal, ele começa a escrever no jornal a ideia de transferir a capital para o interior do Brasil. Olha, uma ideia que os confidentes falaram, ele falou também. Vamos transferir. Beleza? Com a mesma perspectiva, né? A capital no litoral é perigosa em caso de guerra, tal, esses argumentos como um todo. Certinho? E aí ele queria isso para o interior. Fechou? Tranquilo? Bom demais. Né? Só que acontece o seguinte. Em 1922, Dom João já tinha voltado para Portugal, porque Napoleão já tinha perdido a guerra, tal. Dom João volta para Portugal, né, para gerenciar o reino, deixando aqui no Brasil o príncipe regente, Dom Pedro I.
E Dom Pedro I, por vários fatores que não entro no mérito aqui, em 1922, na região de São Paulo, ele estava viajando pelo Brasil, querendo apoio político, oligárquico. Ele estava viajando pelo Brasil, e em 1922, às margens do rio Ipiranga, depois que ele recebe ali 3 cartas, Dom Pedro II, em cima do seu cavalo branco, com vários soldados, puxam a espada e grita: independência ou morte. O quadro é bastante bonito mesmo. O quadro da independência brasileira é extremamente bonito. Não foi bem assim que aconteceu, não. Mas o que interessa é que em 22 aconteceu a independência. 22 aconteceu a independência. Beleza? Quando acontece a independência, quem assume então o Império Brasileiro é exatamente ele, Dom Pedro I. De boa? E Dom Pedro I toma aí algumas atitudes. Entre essas atitudes, ele coloca um diplomata brasileiro lá na Inglaterra. Esse diplomata era ninguém mais, ninguém menos daquele diplomata que eu te falei que era bastante importante, que também era jornalista, o meu queridíssimo e amadíssimo Hipólito. O Hipólito lá da Inglaterra, né? Ele começa a fazer um trabalho de diplomacia. Então isso significa que o jornal dele aqui no Brasil, o Correio Brasiliense, já não tinha mais a possibilidade de existência, né? Ele fecha esse jornal. Perfeito? Tá? E aí ele fica lá na Inglaterra, fazendo trabalho de diplomata. Só que ele fala, bem que poderia interiorizar a capital agora do Império Brasil. Ficar no litoral, na região ali do Rio de Janeiro, não é legal. Não. Vamos colocar para o interior. Ele não tem muito mais o que fazer, nem mesmo um jornal. Então o que ele faz é, ele pega tudo que ele escreveu no jornal, tudo, e encaminha tudo isso para um ministro de Dom Pedro I, um tal de José Bonifácio. Brode de Dom Pedro. Brode. Ele encaminha todos esses documentos para José Bonifácio. José Bonifácio também, um intelectual. José Bonifácio começa a estudar todos esses elementos e concorda com Dom Pedro e concorda com Hipólito sobre a característica de transferir a capital para o interior do país. Ele concorda com isso. Beleza? Tranquilo? Tal. Bom demais. Só que enquanto ele é ministro, ele tem ali uma certa influência com o Dom Pedro I, tal. Eles conversam, esse negócio todo, mas não dá em nada nesse momento. Por quê? Porque se eu tenho agora um novo país, o Brasil já é independente de Portugal, é necessário que o Brasil tenha sua própria Carta Magna. Sua própria Carta Magna, né? Então, Dom Pedro I termina convocando uma constituinte. Essa constituinte vai ser em 1823, um ano depois da independência. Tá? Então ele convoca uma constituinte e coloca ali deputados constituintes para discutir sobre a nova Constituição. Entre esses deputados constituintes, adivinha quem virou deputado constituinte? Ele mesmo, meu queridíssimo e amadíssimo José Bonifácio. Ou seja, ele deixa de ser ministro de Dom Pedro I e passa agora a ser deputado constituinte do Império Brasileiro para escrever a Constituição. E José Bonifácio, aproveitando isso, ele vai ao púlpito, né, do Legislativo e ele começa a declarar oficialmente como deputado constituinte a intencionalidade de levar a capital para o interior do Brasil. E eu vou ainda mais, na verdade ele foi muito além, o José Bonifácio, porque quando ele fala sobre essa intencionalidade, ele já diz o seguinte, que essa capital deveria ficar, olha que lindo isso, no interior do Goiás, da região do Goiás, e ainda com o nome de Brasília.
O nome Brasília veio de José Bonifácio. O nome Brasília veio de José Bonifácio, lá na Constituinte de 1823. Só que José Bonifácio termina indo para a oposição de Dom Pedro I. Ele era brode e virou inimigo de Dom Pedro I, certo? Foi para a oposição, tá? Fazendo com que, então, ele e muitos outros, fazendo com que essa Constituinte tenham se tornado muito para inglês ver e não acontecendo exatamente o que ali foi discutido, traduzindo. José Bonifácio fez um belíssimo discurso que ficou registrado no histórico político brasileiro. Porém, só ficou no discurso mesmo. Ele não conseguiu transferir a capital para o interior do Goiás, como Brasília. Não conseguiu. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Só que o tempo vai passar de novo. Ou seja, aconteceu isso com José Bonifácio e nunca mais falar nesse assunto, e o tempo passa de novo. Até que então, em 1889, os militares brasileiros dão um golpe para cima de Dom Pedro II. Ou seja, já passou todo o período de Dom Pedro I, todo o período de Dom Pedro II, e o período de Dom Pedro II é muito grande, né? E aí, os militares dão um golpe, instituindo no Brasil, na base das armas, a República. Deixamos de ser reinado, deixamos de ser império, para nos tornarmos uma república, nos tornarmos a República dos Estados Unidos do Brasil. Isso em 1889. Beleza? Quem assume a presidência vai ser ali Deodoro da Fonseca, né, o militar, e depois de Deodoro da Fonseca ele é retirado, e quem assume no lugar dele é o seu nosso queridíssimo e amadíssimo Floriano Peixoto, alguém extremamente bravo. Pense num cara bravo, Floriano Peixoto. Né? Floriano Peixoto assume a presidência como segundo presidente brasileiro. E aí, durante a presidência de Dom Pedro II, a presidência de Floriano Peixoto, é promulgada a primeira Constituição Republicana Brasileira. Preste atenção, que essa não é a primeira Constituição brasileira. Essa é a primeira Constituição Republicana Brasileira. Uma Constituição estabelecida de cima para baixo. Ou seja, o povo nem sabia necessariamente o que era república, né? Mas os militares, mediante vários fatores que não entrarei no mérito, levam a criação e a possibilidade do Brasil se tornar essa república, e vem com uma Constituição, que é a Constituição de 1891. Kennedy, o que essa Constituição tem de elementos importantes? Simples, simples. Os constituintes escreveram na Constituição o seguinte, olha o que eu trouxe bem no início da Constituição, lá no artigo 3º da Constituição de 1891. Olha o que ele fala. Fica pertencente à União no Planalto Central da República. Já somos uma república, então é a União, fica dono de uma região no Planalto Central, no interior, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que oportunamente não é obrigatoriamente e nem com prazo pré-definido, é quando tivermos oportunidades, que oportunamente demarcada para nela estabelecer, olha bem, a futura capital federal. Então a futura capital federal já é citada na Constituição em 1891 e essa iria acontecer, né, no Planalto Central, numa zona de 14.400 quilômetros quadrados. Entendemos? Beleza? Fechou? Bom demais, né? Bom demais. Aí ele ainda fala, efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. Então lá ele dizia que o DF ia ter uma função de
estado, coisa que não aconteceu, né? O Distrito Federal é o Distrito Federal, não é nem município, nem estado, ele é o Distrito Federal, né? Mas lá falava terá uma função de estado. Beleza, 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 beleza. Tranquilo? Então, Constituição 91. Então, preste atenção, vamos devagarzinho. Nós vimos que tudo começou com os Inconfidentes. Depois dos Inconfidentes, um tal de Hipólito começou a escrever sobre isso. Depois ele mandou essas cartinhas para um tal de José Bonifácio. Esse, ministro de Dom Pedro, depois deputado constituinte, declara tudo isso e fala: a capital tem que estar lá no interior do país, no Goiás, vai chamar Brasília. Aí o período passa, entra a República, na República então, na primeira Constituição Republicana, em 1891, né, ele estabelece, não, vamos ter realmente no interior, e aí vamos estabelecer 14,400 quilômetros quadrados no Planalto Central para a futura capital, que será o Distrito Federal. Beleza? De boa? Bom demais, né? E aí, olha bem, o que acontece é o seguinte. O Floriano Peixoto, aquele presidente que eu falei, o segundo presidente ali depois do Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, ele fala, tá na Constituição, então vamos fazer esse negócio funcionar. E aí, o Floriano Peixoto chama um francês, um tal de Luiz Cruz. Ele chama esse francês e fala assim: Luiz, queridão, vai para o interior do país e faz um estudo sobre aonde que nós podemos criar essa capital com 14.400 quilômetros quadrados. E Luiz Cruz juntou mais 22 cabras, com ele 23, então são 23 homens, ele mais 22, e fizeram a famosíssima Missão Cruz, que nada mais foi do que um estudo sobre o Planalto Central. A Missão Cruz foi um estudo extremamente importante e até hoje ele é um estudo consultado sobre a região do Planalto Central. A Missão Cruz fez um belíssimo trabalho à época. Simples assim, simples assim. Kennedy aí veio Brasília? A resposta é não. A resposta é não. Esqueceram de novo. Te fizeram a Missão Cruz, entregou lá pro presidente, que negócio todo, tá aqui os dados, tá tudo aqui, o Planalto Central, 14,400 quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados, tá tudo certo, tá tudo aí. Tudo aí. Beleza, fizeram a Missão Cruz. E aí morreu a conversa. Morreu a conversa. Tá? Até que lembraram que estava escrito na Constituição e que tinha uma tal Missão Cruz, que tinha feito os estudos, e que a capital tinha que vir para o interior do país. E aí, alguém veio para cá, e aí, em 1922, anos depois disso, 1922, acontece o seguinte. 1922 nós estamos no período café com leite, né, da República do Café com Leite. Acontece o seguinte, vem aqui pro interior e fala assim, vamos levar a capital? Bora. Aí vieram para cá e colocaram a pedra fundamental da onde seria a capital, da onde seria o Distrito Federal. Essa pedra foi colocada na região de Planaltina, Planaltina já era um vilarejo histórico nesse período, né? Era um vilarejo de passagem entre pessoas, né? Ali, que usavam esse ponto como um ponto de apoio, né? E ali foi constituído, então, um pequeno vilarejo, tal, tem uma praça histórica lá, próximo à matriz da cidade e tal, né, que é um local até legal para tomar uma pituzinha de vez em quando, beleza? Se você estiver por aí pro Planaltina, vai lá tomar uma pitu. Então, lá naquela região, eles foram lá em 1922 e colocaram a pedra fundamental. Simples, bastante simples, beleza? Então, a pedra fundamental foi quando? Foi bem depois da Constituição de 1891. 30 anos depois, um pouco mais do que 30 anos depois, foram lá e colocaram a pedra fundamental em Planaltina. De boa? Tranquilo? Bom demais. Até que, em 1946, o presidente Dutra, presidente Dutra,
Ele olha todo esse histórico e fala assim: rapaz, a gente já tem até pedra fundamental lá no lugar chamado Planaltina. Esse negócio tem que ser colocado para frente. E aí o que o Dutra faz? O Dutra vai lá e faz uma nova missão de estudo. Isso, é isso. Ele chama uma nova missão. E essa missão nova ficou chamada como Missão Paulo Coelho. Então, novas pessoas vieram aqui para a região fazer um estudo para a construção da capital no Planalto Central, na Missão Paulo Coelho. E o que aconteceu com essa missão? Basicamente nada. Basicamente o que ele fez foi aumentar a quantidade de metros quadrados. Ou seja, enquanto a Constituição e a Missão Cruz estava falando em 14.400 quilômetros quadrados, né? A Missão Paulo Coelho foi lá e falou: não, moço, 14.400 é pequeno demais. O ideal é 77.250 quilômetros quadrados. Basicamente é isso que a Missão Paulo Coelho fez. Preste atenção, a Missão Paulo Coelho só foi depois da Pedra Fundamental, que por sua vez a Pedra Fundamental só foi depois da Missão Cruz, que por sua vez a Missão Cruz só foi depois da Constituição de 1891, que por sua vez só vai ser depois da questão do José Bonifácio falar na Constituinte que queria transferir para o Goiás e para um local chamado Brasília, que por sua vez só vai ser depois que o Hipólito escreveu, e que por sua vez só vai acontecer depois que os Inconfidentes falaram pela primeira vez da transferência da capital para o Distrito Federal. Fechou? Tranquilo? Bom demais, né? E aí, a Missão Paulo Coelho só fez isso. Até que nós chegamos em 1954. No governo do seu nosso queridíssimo e amadíssimo Café Filho. Café Filho. Depois de Vargas, Café Filho. O Café Filho falou assim: moço, tem um negócio aí de interiorizar a capital do Brasil. E ele falou: vamos interiorizar esse negócio aí. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e contratou novos estudos. Só que dessa vez ele falou assim: não, esses estudos não vai ser feito por ninguém aqui do Brasil, não. Não. Vamos chamar uns gringos. E ele foi lá e chamou uma empresa, a Donald J. Belk Associates. Meu inglês é péssimo. E essa empresa fez um relatório sobre as possibilidades da construção da capital. Esse relatório ficou conhecido como Relatório Belk. Esse relatório foi extremamente importante para a escolha da onde seria a capital federal. Para onde seria a capital federal? Esse relatório foi feito durante o governo Café Filho. E esse relatório, ao estudar a região, ele pegou e fez este mapa aqui. Criou esse mapa aqui. Esse é o mapa que é disposto para a gente no histórico lá do Arquivo Público do Distrito Federal. Ele disponibiliza esse mapa, mas existe alguns pontos históricos que ele é um pouco questionado, só a posição de um ponto ou outro, tal, da onde que está aqui. Mas para fins de prova, o que está aqui está beleza, porque você vai entender o que me interessa. Que é o seguinte: você tem aqui, pelo relatório Belk, 5 possibilidades no Planalto Central de lugares que poderia se tornar a capital. Simples assim. Então, durante ali o governo Café Filho, o relatório Belk fez essa análise. E eu li em algum lugar que a galera do relatório Belk ganhou, à época, $350 mil para fazer isso aqui. Esse estudo, $350 mil. Né? Era dinheiro demais, $350 mil naquele período, era dinheiro demais da conta, para fazer esse pequeno relatório aqui. De boa, tá? E eles fizeram. E o que esse relatório diz? Esse relatório fala dos lugares possíveis que será o DF. Então, vamos aqui. Você tem uma região aqui, que era a região amarela. Você tem uma outra região aqui, que era a região azul. Você tem uma outra região aqui, que era a região castanha. Ao lado dela, uma outra região, que era a região verde. E bem aqui, uma outra região, que era a região vermelha. O estudo do relatório Belk falou assim: existe esses 5 lugares que podem ser a futura
capital do Brasil. Simples assim, simples assim. Beleza? Tá? A futura capital. E aí, adivinha qual que elas foram escolhidas? Ela foi escolhida exatamente aqui, ó, a Castanha. A Castanha, essa aqui, é a que foi escolhida. Foi escolhida através de uma votação, tá? Fizeram uma votação e falaram assim, esse local aqui vai ser a ideal. E aqui se torna, então, o que nós entendemos por Brasília. É onde vai construir Brasília a posteriori. Perceba que não é isso que faz construir. Só constrói mesmo quando Juscelino Kubitschek entra no poder, né? Mas até lá, você tem já o local adequado, pré-definido, votado para estabelecer aonde seria. E aí, dentro desse mesmo processo, ali o Castanho seria Brasília, né? E aqui, aonde que ele está cercadinho aqui, ó, né? De vermelho, essa região aqui é exatamente o que nós temos hoje como Distrito Federal. Então ele fala, ali vai ser a capital, Brasília, aquele ponto, e aí ele ampliou, e aí chegou no que nós temos hoje como Distrito Federal como um todo. Beleza? Antes dos exercícios, só duas observações. Primeira observação, o sítio Castanho foi escolhido, já fiz, né, essa observação, o Castanho foi escolhido. E segunda observação extremamente importante, é o seguinte, que o Distrito Federal que nós conhecemos, o quadradinho que nós conhecemos, tem atualmente uma área de 5.814 quilômetros quadrados, bem inferior aos 14.400 que a Constituição de 1891 e a Missão Cruz, né, falaram, e muito inferior ainda do que os 77 mil lá vai porrada quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados que a Missão Paulo Coelho tinha falado. Nosso diâmetro, a nossa área é de 5.814 quilômetros quadrados. Entendemos? Beleza? Bom demais. Vamos agora responder os exercícios. Mas antes, para os exercícios propriamente dito, um aviso para você. Logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Exatamente esse material está aí no link 1, aqui abaixo, na descrição do vídeo. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas focadas aí no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E no link 3, o curso completo por R$ 50 de História e Geografia do DF, Direitos Humanos para o concurso da Polícia Civil do DF Agente e a parte de atualidades focado também nas provas, na parte de atualidades focado na prova da Polícia Civil do Distrito Federal, todo ele gravado pós-edital, pensado para a banca CESP, pensado como que ela pode ser cobrado comigo, professor Kenneth Santos. Então vai lá dar uma olhadinha nos 3 links que será bacana, beleza? Então vamos aí responder os exercícios. O exercício número 1 fala assim: a ideia de transferência da capital para o interior do Brasil nasce com Juscelino Kubitschek. Pergunta clássica em prova. Essa é uma pergunta clássica, tá? Cai muito em prova essa. A transferência para a capital, para o interior do país, nasce com Juscelino Kubitschek. Óbvio que tá errado. Você viu que veio lá dos Inconfidentes e veio essa história toda que eu contei para vocês, né? Então, a 1 está errada. Não é Juscelino Kubitschek. Se eu fosse falar de um nascimento, eu diria que nasce ainda com os Inconfidentes. 2. Por conta da Missão Cruz, o território atual do Distrito Federal é de 14.400 km². A Missão Cruz queria 14.400 km, porque a Constituição de 1891 falava nisso, porém, todavia, contudo, atualmente, a nossa quilometragem é de 5.814 km². Então, também está errada o item 2. 3. O local defendido pelos Inconfidentes para a interiorização da capital política da colônia era a região de São João del Rei, em Minas Gerais. O item está certo. Realmente, os Confidentes queriam que fosse lá para João del Rei, em Minas Gerais. O item 3 está correto. 4. Em 1813 a 1822, finalzinho ali, né, do governo do Brasil, né, Algarves e Portugal, finalzinho, 22 acontece a independência. Ele diz o seguinte: o jornalista Hipólito José da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense, apresenta planos de interiorização da capital política da colônia. Certo. Antes dele ir para a Inglaterra fazer trabalhos diplomáticos, ele
cria esse jornal e escreve tudo isso durante esse período, sim, no jornal. No jornal Correio Brasiliense, o item 4 está correto. 5. Em 1823, pela primeira vez, o deputado constituinte José Bonifácio propõe perante a Assembleia a mudança da capital para Goiás com o nome de Brasília. José de Bonifácio, foi José Bonifácio mesmo? Foi sim, em 1823, em plena Assembleia Constituinte, já com o Brasil independente, ele propõe sim para o Goiás e o nome seria Brasília. Essa ideia, historicamente contada, veio por meu querido e amado José Bonifácio. José Bonifácio. Beleza. 6. Juscelino Kubitschek é o primeiro a sugerir que a capital da República seja na região do Goiás com o nome de Brasília. Tá de graça, não. Foi José Bonifácio, não foi JK, não. Errado. 7. A Constituição de 1891 estabelece que fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal, está exatamente no texto constitucional de 1891, o item 7 está certíssimo, né? Certíssimo, tá lá sim. 8. Em 1922 é colocada a pedra fundamental na nova capital em Planaltina. Na nova capital em Planaltina, certo. Em 22 vão lá e colocam uma pedra dizendo aqui vai ser a capital. Isso aconteceu em Planaltina, certo. 9. Em 1946 o presidente Dutra cria a Comissão Exploradora do Planalto Central, Missão Cruz, com 23 homens dirigidos por Luiz Cruz, que estudou e demarcou a área, o quadrilátero Cruz, com 14.400 km² da instalação da capital. O item está errado, né, amados? Porque em 46 foi a missão Policoelho, né? A missão Cruz vai ser lá no governo Floriano Peixoto, logo depois da Constituição de 1891. Então, o item 9 está errado, erradíssimo ali, que aqui foi Policoelho, e a Policoelho falou em 77 mil e lá vai porrada km². E a última questão diz o seguinte: em 1954, o governo Café Filho, com amparo do Legislativo, o Legislativo aprovou, contratou a empresa norte-americana Don J. Belk Associates, que fez o relatório Belk, que selecionou 5 sítios divididos em cores vermelha, amarela, azul, verde e castanha, sendo escolhido pelo governo o sítio de cor verde. O item está errado, porque o sítio que foi escolhido pelo governo, né, foi exatamente o sítio de cor castanha, cor castanha. E essa é a primeira aula. Na próxima aula, ainda dentro do campo da história, será Juscelino Kubitschek, a parte pós-Juscelino Kubitschek da nossa história do Distrito Federal, e as outras aulas sobre os outros elementos: história, etnia, cultura, economia, geografia, entre outros assuntos possíveis para o Distrito Federal e RID. Muito obrigado, que Deus abençoe. Dá uma olhadinha nos links aqui embaixo, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.